Cuide dos meus filhos, implorou o milionário viúvo, e a voz dele veio baixa, como quem já não sabia falar alto, senão para ordenar as coisas do campo. Não era só um pedido. Era um pedaço de coragem que ele arrancava do próprio desespero. Ela olhou para ele, com a mala de couro presa pela vela de 2 mãos, e respondeu calma, quase sem mostrar que aquilo era um compromisso. Vou cuidar de você também. Se segura o coração, que eu vou contar tudo desde o começo. A história começa numa manhã cinzenta de 1908, na fazenda Águas Claras, onde o vento vinha da serra trazendo um cheiro de chuva e de terra molhada. E também um cheiro diferente, difícil de nomear. O cheiro da casa que havia esquecido como sorrir. A casa grande parecia menor por dentro. Janelas fechadas, cortinas sem vida. O fogão a lenha usado mais para aquecer do que para alimentar. E uma cama onde a ausência ocupava tanto espaço quanto as roupas. Teodoro era um homem que alguém chamaria de milionário fazendeiro com razão. As terras se estendiam largas, com pastos, alqueires bem contados, muros de pedra e senzalas que já não se usavam, mas que logo de cara davam a medida do poder daquela família. Ele tinha mãos calejadas, olhos que sabiam contar a conta do gado só de olhar, e um chapéu gasto que pousava sobre a ideia de um homem prático. Só que a prática dele, desde que Mariana morreu, havia sido o de se isolar. Delegava ordens ao capataz, pagava contas com a mesma frieza com que fechava portas, evitava o contato com os filhos, como quem evita uma ferida que dói ao toque. Bento, com seus 7 anos, andava miúdo demais para a idade e grande demais para tanta tristeza. Clara, com 5, crescia com perguntas que ninguém respondia. Rosa ainda era bebê, um pacote molinho que chorava por razões que a casa não sabia decifrar. Esses 3 tinham o mesmo olhar de alguém que esperava um resto de afeto cair do céu. Era para eles, no fim, que Teodoro arrastou o corpo até o portão naquele dia em que tudo mudou. E também para a casa, que precisava mais do que arrumação, precisava de cura. A porteira rangeu quando Cecília entrou. Recordo bem a cena. Botas cobertas de lama, um vestido escuro gasto, a mala de couro com um fecho que já viu muitas estradas. Seus olhos carregavam coisas que não se contavam fácil. Não se dizia em voz alta que havia passado por perda. Se dizia pelas mãos fechadas, por um olhar que pedia licença antes de pousar sobre alguém. Havia um medalhão de prata preso ao peito. Pequeno, polido pelo tempo. Quem via de perto notava um traço de disciplina na postura e uma suavidade que vinha de alguém que aprendera a ser útil para sobreviver. Quando ela apareceu na varanda, Teodoro tentou manter a compostura. A primeira fala foi dura, quase seca. "O que a senhora quer aqui?" disse ele, com a voz de quem julgava que tudo que precisava de explicação tinha nomes e papéis. Cecília respondeu sem rodeios. "Vim trabalhar. Dizem que o senhor precisa de ajuda com os filhos." Mom era simples, prático e atravessava o desconforto do convite. A oferta dela não tinha brilho de caridade. Não veio com lágrimas, nem com súplicas. Veio com mãos de quem sabe cozinhar num fogão a lenha e encher a casa de cheiros. E quando Teodoro, pela primeira vez, mexido por um fio invisível, falou o que nem ele sabia que carregava, foi ali mesmo, com a voz mais mansa que o homem tinha guardado. "Cuide dos meus filhos." Havia uma ponta de medo naquela frase. Medo de falhar de novo, medo do riso que não vinha, medo de que a casa os consumisse. Cecília olhou para as crianças como se as conhecesse de uma vida passada, talvez de um sonho onde todas as mães eram ligadas por um fio invisível. Ela colocou a mala no canto e em voz baixa disse: "Vou cuidar de você também." A promessa dela entrou na casa como quem acende um lampião em noite de breu. Não foi uma oferta de amor romântico pronta. Foi um compromisso de presença, que logo iria se medir em coisas pequenas e enormes. Canto de ninar, pão quente, cantinho arrumado,
cuidado com febre. Essa resposta seria o refrão que voltaria, em momentos bons e em angústias, lembrando que cuidar é também assumir o risco de ficar. Antes de continuar, um pedido discreto. Se essa história mexe com você, se inscreve no canal para ouvir outros causos que aquecem a alma. Pronto. Agora vou te levar para dentro da casa, para o calor do fogo e para o som do riso que ainda não havia nascido. A primeira noite dela por ali foi um estudo de silêncio e costume. Cecília conhecia o silêncio do luto. Sabia não enchê-lo com conselhos. Em vez disso, ela deixou o cheiro do bolo de fubá subir pela cozinha, como se cada fatia fosse uma pequena autorização para o resto se abrir. Costurou a boneca de pano da Clara com pontos firmes, ajeitou os cobertores do menino, embalou Rosa até que o peito pequeno encolhesse num sono mais profundo. A cena que guardo com mais carinho é a da bebê adormecida no colo dela, o rosto mole, os dedinhos se fechando meio sem saber se o mundo era seguro. Cecília olhou para aquela mãozinha e pareceu pela primeira vez aceitar o peso que o pedido lhe colocava. Teodoro observava de canto. No começo, interferia. Não deixe docar demais, dizia. Ela precisa aprender a obedecer. Mas seus ordens eram mais para ele mesmo do que para os outros. Aos poucos, via as pequenas mudanças. Bento trazendo lenha. Clara rindo de uma história de boneca. O forno esquecido numa manhã com pão quente. Esses gestos minúsculos foram costurando um novo jeito de ser casa. O homem milionário, dono de tantas posses, dava-se conta de que possuía pouco ali dentro. Tinha título, terra, moeda. E não tinha o colo que Mariana deu um dia. Houve resistência, claro. O luto entranhado não se desfaz com pão. Teodoro ainda se fechava em tardes longas, olhando para o retrato de Mariana na parede, como se a imagem ainda fosse uma ordem para não amar de novo. Cecília sabia disso. Não tentou forçar. Nas noites, sentava à beira do fogão e falava baixinho com as crianças. Contava histórias de mulheres que não tinham medo de vento, de homens que aprendiam a pedir perdão. Essas histórias, que a princípio pareciam simples, eram remendos de coragem. Uma tempestade veio 2 semanas depois da chegada dela, e a tempestade foi uma virada. A chuva bateu forte, como se quisesse arrancar telhas e segredos, e o vento fazia com que a casa cantasse notas desafinadas. Naquela noite, Clara dormia com febre, e Rosa se agitava. Cecília correu para fechar uma janela do quarto de hóspedes que rangia, e quando foi empurrar a folha de madeira, a porta da cozinha, que estava antiga e inchada, bateu com violência. O puxador pegou o antebraço dela. A madeira fechou como uma mordida. Gritou, mas não era um grito de dor apenas. Era um grito de surpresa, de susto de quem se vê presa por algo que já devia estar consertado. Teodoro ouviu o barulho. Veio com o chapéu na mão, e a expressão que trouxe era de quem reconhecia, no susto, a sua própria incapacidade. Sem muita conversa, ajoelhou-se, segurou a porta e, com força de braços que eram de homem acostumado a puxar carroça, abriu o ferro e libertou o braço dela. Havia sangue, um risco vermelho que se escondia entre as rugas da pele. Ela tentou não arregalar os olhos. Sabia que havia trabalho a fazer, sopa a coar, criança a acalmar. Mas a dor mexeu na sua máscara, e por um segundo o rosto dela mostrou que era humana e finita. Ele, que sempre achara que demonstrar fraqueza era falta de comando, não olhou para o braço. Olhou para ela com um cuidado que vinha de outro gênero de força. Levou-a para dentro, lavou o corte com vinho e pano limpo, falou pouco. Ficará bem, disse, e não era promessa de cura, era um traço de certeza prático. Havia alguém ali que tomava responsabilidade, não por coisa que se resolve com título de posse, mas por coisa que se resolve com presença. Ela aceitou o cuidado, e aquele gesto os aproximou sem a pressa da paixão. Foi um laço formado no cotidiano.
No dia seguinte, Matilde, a velha senhora da vila, avó de Mariana, figura de influência discreta, passou pela fazenda. Matilde era do tipo que caminhava com alguma solenidade e falava como se cada palavra tivesse peso para manter equilíbrio entre as pessoas. Ela tinha vindo ver como a casa estava, e ao ver Cecília com o curativo, deixou escapar um comentário que destoou da formalidade. Bem-vinda, menina. Quem cuida da casa cuida de alma também. Matilde não foi mais do que isso naquela manhã. Um reconhecimento público, um selo que pesava mais que 1000 certificações. As semanas que vieram foram de trabalho, concertos, rotinas, reconhecimento mútuo. Cecília tinha um modo de cativar as crianças que não passava por disciplina fria. Cantava cantigas com sotaque da roça, inventava rimas para fazer Bento escovar os dentes, fazia bonecas com retalhos e palha e ensinou Clara a remendar as roupas dela. O que ela fazia parecia, aos poucos, restaurar o tecido emocional da casa. A vizinhança começava a perceber que havia algo diferente em Águas Claras. A chaminé fumegava durante o dia, e o riso das crianças se espalhava como sinal de que alguma cura estava sendo executada. E assim, entre remendos de bonecas e conversas à beira do fogão, o homem milionário foi se derretendo. Não foi de repente. Às vezes, a sombra da mulher dele aparecia no silêncio, e uma palavra sussurrada bastava para um almoço ficar frio e todas as esperanças retraírem. Mas enquanto o tempo selava feridas, também abria espaço para uma confiança que vinha de atos concretos. Teodoro passou a dormir menos no escritório e mais na sala, para ouvir o barulho da casa. Lhe bastava olhar as crianças para sentir uma pontada que era mistura de dor e alívio. Foi nesse clima de reconstrução que apareceu a primeira ameaça externa. Até então, o maior inimigo era o próprio luto. Mas a gente que se aproveita da fraqueza alheia, que confunde abandono com oportunidade. Rogério chegou à porteira num dia de sol que ardia no chão. Veio com cavalos enfeitados e a postura de quem não aceita um não como resposta. Era cunhado do marido que Cecília perdera. Trazia consigo um olhar que dizia que tudo podia ser cobrado. Em sua cintura, uma cinta que denunciava conforto e influência. No bolso, papéis que ele acreditava lhe dar o direito de controlar mais do que lhe cabia. Rogério tinha um ódio que se misturava com ambição. Não o via apenas como um homem que queria reparar um suposto prejuízo. Via-o como alguém que sentia que o mundo lhe devia algo e estava disposto a arrancar esse algo por meios que não eram muito nobres. Os boatos na vila já o precediam. Uma língua afiada, favores mal pagos, promessas que dobravam as pessoas para longe da justiça. Ele entrou na fazenda com toda a confiança de quem pensa que riqueza é arma de intimidação. Na varanda, diante de gente curiosa que não tardou a juntar-se, ele começou a falar. Primeiro, passos lentos, palavras que pareciam voto de legitimidade. Há documentos, disse, que provam que essa mulher não é o que diz ser. Há contas que precisam ser acertadas. Seu plano era claro. Tentar desestabilizar Cecília, acusando-a de ter algum tipo de vínculo escuso com a herança, de ter se apossado de coisas antes de tempo. Trazer dúvida é minar a casa de dentro, e dúvida comanda boatos. Teodoro, ao princípio, cerrou os punhos. Sentiu a visão de sua família ameaçada e percebeu que enfrentar Rogério não seria apenas por Cecília, seria por Bento, Clara e Rosa. A vila estava atenta. Qualquer escândalo poderia levar à comissão de gente curiosa e julgadora. O capataz, Zé Bastião, homem de rosto curtido e fala direta, ficou ao lado de Teodoro, a mão sobre a rédea do cavalo, pronto para intervir. Mas havia uma complicação que ninguém queria dizer em voz alta. Rogério vinha com papéis. Papéis que, na época, valiam tanto quanto um testemunho no cartório. Papéis que podiam criar a ilusão de lei do seu lado.
As palavras de Rogério cresceram um burburinho que atravessou a varanda até o terreiro. Tenho promissórias, registros, testemunhas, dizia ele, como se trouxesse troféus. Alguns do povo da redondeza, que se acostumaram a ver interesses sendo alardeados, se aproximavam com o pensamento já feito, de que havia sempre duas verdades, e uma delas se provava com tinta no papel. A inquietação ganhou o rosto das crianças. Bento, com olhos atentos e de conselho velho, buscou a sombra do pai. Clara agarrou a barra do avental de Cecília como quem busca proteção. Cecília não era de muitas palavras diante de ameaça. Ela manteve-se firme, com aquele olhar que não era frágil. Era uma firmeza obtida em provas que o tempo lhe exigira. Ainda assim, quando Rogério mencionou a palavra roubo e falou sobre bens herdados, viu-se uma ponta de aflição em seus olhos. Não pela acusação a si. Ela carregava segredos, sim, mas não de ladrões de casa, e sim porque a acusação poderia separar aquilo que, aos poucos, remontava a família. Eu digo que a situação estava para estourar. Havia um clima espesso, quase como a chuva que antecede um temporal. Rogério empurrava com as unhas postas, e a comunidade, mesmo dividida, deixava que as dúvidas entrassem. O perigo não precisava vir de violência física. Ele já estava na força das palavras que plantavam semente de desconfiança. Teodoro sentiu isso. Era a sua honra, sua casa, a segurança das crianças, tudo abanando numa corda frouxa. Foi então que ele fez algo que surpreendeu tanto a plateia quanto a ele mesmo. As mãos que tanto administraram fazendas tremiam levemente enquanto ele respirava fundo. Não era decisão tomada com pressa, mas uma decisão que nascia de medo e proteção. Teodoro levantou-se com o passo firme de quem precisava mostrar comando. Caminhou até a beira da varanda e, olhando para Rogério, declarou com voz que não se permitia abater. Aqui, nesta casa, ninguém será levado por boatos. Não ficará nenhum homem a manejar a vida dos meus filhos com documentos falsos. As palavras dele ecoaram, e por um momento achei que ele diria mais, que faria um gesto definitivo. Mas a história, como a terra, guarda camadas. Naquele mesmo instante, uma carruagem bateu no portão com pressa, alguém gritou na rua, e um mensageiro chegou com um papel que mudou o tom da disputa. O papel que o mensageiro trouxe era algo que poderia tornar o conflito ainda mais sério. Vi o rosto de Teodoro ficar pálido e percebi que a partida que começara com a chegada de Cecília tinha agora um inimigo mais organizado. A sorte daquela família dependia de muito mais do que afeto e pão. Dependia de provas, testemunhas e de coragem pública. Ficou ali, no terreiro, um silêncio pesado antes que qualquer outro som surgisse. E foi esse silêncio que me fez entender que nem todo cuidado se paga sem preço. A casa que começava a abrir as janelas tinha do lado de fora alguém disposto a fechar tudo de novo. E o homem que uma vez implorou por cuidado estava, naquele momento, diante da escolha: recuar e proteger o que restava no papel, o título e os bens, ou arriscar-se num compromisso que custaria mais do que terra. Eu vi Cecília, parada junto ao lampião, e repeti mentalmente a promessa dela: vou cuidar de você também. A frase não era só para Teodoro, era também para a família, para a casa, para os filhos. E agora, com Rogério batendo com os punhos nos documentos e com as bocas da vila prontas a julgar, aquela promessa tinha de ser posta à prova. A promessa ficou arando no silêncio da casa como um sulco que precisava ser regado. Vou cuidar de você também. Repetia-se nas costas das coisas, em cada gesto que Cecília tomava, como se a frase fosse uma chave que abria portas emperradas. Mas Rogério tinha lábios de inverno. Todo o calor que nascia ali, ele tentaria roubar. Nos dias que se seguiram ao confronto no terreiro, a fazenda viveu um expediente de angústia velada. Rogério espalhara seus papéis pela vila. Lera trechos em voz alta, como se confessasse uma verdade sagrada.
E a dúvida começou a cair sobre as cabeças mais incautas. Chegavam malas com mensagens. Um homem do cartório fora visto na rua com o selo do juízo, e uma sombra de incerteza pousou sobre a família como nuvem de inverno. Teodoro, que até então vivera entre o trato dos bois e a contagem dos alqueires, percebeu que aquilo era além do campo. Era batalha sobre o nome e sobre quem poderia ficar junto. A honra, naquele sertão de plantações e roças, tinha o peso de tribunal. E diante da possibilidade de ver suas crianças arrancadas por boatos e papéis, ele tomou uma decisão que vinha do fundo de sua carne. Se a lei feria a quem protegia, haveria de usá-la como escudo. Antes de tudo, proclamou em voz que tremia um pouco, mas que não permitia falsidade. Declarou em frente ao terreiro que Cecília era, oficialmente, peça de sua casa. Não apenas uma criadora de pães e remendos, mas alguém cujo lugar era junto dos filhos. Naquele ato público, a vila ouviu um homem dizer aquilo que muitos não esperavam dele. Ela vive aqui como se fosse minha, e enquanto eu puder, ninguém a tirará. Houve murmúrio. Alguém bateu palmas. Outra pessoa cuspiu no asfalto. Mas o estrago da dúvida não se desfazia só com palavra. Rogério, percebendo que o terreno lhe fugia, apressou o passo. No cartório central da cidade, entre papéis e carimbos, apresentou um título que, segundo ele, impunha dívidas antigas. Uma promissória emitida em nome de Teodoro, supostamente garantida pelo pagamento de umas contas que o cunhado de Cecília deixara pendentes. Alegava que o falecido, por meio de escritura mal resolvida, havia transferido obrigações e que, por leniência, uma parte do patrimônio devia ser usada para saldar o débito. As letras miúdas e o carimbo soavam verossímeis para quem pouco sabia de tramitações documentais. Quando o documento chegou à porta de Águas Claras, no bolso do mensageiro, foi como uma pedra colocada sobre o coração do lugar. Teodoro leu aquilo com os dedos duros, as veias saltadas, e houve mais do que susto. Houve uma percepção nua de perda possível. A promissória tinha data antiga, assinaturas rasuradas e testemunhas que não eram mais do mesmo círculo. E, para piorar, Rogério afirmava ter testemunhas na cidade dispostas a confirmar que tudo era legítimo. Zé Bastião, que conhecia as veredas legais do campo como conhecia o caminho dos bois, avisou: "Isso aqui é gambiarra com letra de juiz, patrão. Ele trouxe treco que parece verdade, mas tem cheiro de mentira." Teodoro olhou para o capataz e sentiu a encruzilhada. Acionar o delegado e a justiça podia arrastar um processo longo. Negar publicamente poderia expor Cecília a ser vista como fraudadora. No fim, o medo de ver as crianças expulsas, de perder o abrigo que ali se formara, falou mais alto. Assim, numa manhã que o céu ainda raspava rosa sobre a serra, Teodoro tomou o cartório como quem toma um remédio amargo. Casou-se com Cecília. Não foi cerimônia de festa. Foi ato preciso, com poucas testemunhas, carimbo e assinatura pesada. Ali, no papel, algo que Rogério queria usar como pretexto perdia força. A mulher acusada era agora esposa do homem a quem ele atacava. O casamento civil virou barricada. E quando o escrivão bateu o selo final, Teodoro, segurando a caneta como quem segura um ferro quente, sentiu o peso do que havia feito. Era palavra dada na praça pública, era jura de cuidado e, ao mesmo tempo, garantia social. Mas Rogério não desistiu. Por baixo do ódio havia cálculo. Se o casamento dificultava suas manobras contra Cecília, poderia, talvez, cobrar outro preço do homem que agora a defendia. Trouxe, então, uma promissória nova, mais pérfida. Alegou que Teodoro, em negócios passados, havia se comprometido como avalista de uma dívida que o cunhado de Cecília deixara. Essa dívida, segundo ele, precisava ser coberta com a várzea mais fértil. E, se não fosse paga, a escritura poderia ser transferida. Era arma econômica e social. Tirar terras de Teodoro significava retirá-lo do lugar de autoridade.
e, de consequência, tornar a família fragilizada. Quando a notícia do novo golpe chegou, a vertigem tomou Teodoro. A promissória vinha com nomes de quem já não existia para negar e com um selo que parecia legítimo. Havia burocracia suficiente para transformar uma mentira em tormenta. A vila murmurava. Havia quem desconfiava de Rogério, mas havia também os que viam os papéis e recuavam. Teodoro sabia que, se deixasse a questão se arrastar, poderia perder mais que a terra. Poderia perder a tranquilidade das crianças, poderia entregar à vila a faca de histórias mal contadas. Foi então que o sacrifício se fez claro para ele. Dar parte da própria terra, a várzea, a parte mais frutífera, poderia extinguir a dívida, se negociada em acordo, e manter a família unida. Não era escolha leve. A terra para Teodoro era memória, era ancestralidade, era certeza de sustento, mas também era a coisa que poderia salvar aquilo que nascia com esforço. A casa que respirava de novo, o risinho de Clara, o braço pelejando de Bento para subir na cerca. Esse foi o momento em que um milionário viúvo mudou o valor do que chamava de riqueza. Diante do cartório, nas negociações, ofereceu a escritura de uma das partes mais valorizadas como pagamento simbólico para mostrar que preferia perder terra a perder gente. As pessoas que assistiam, algumas com lágrimas, outras com crítica embutida, não entenderam de imediato que ali havia ato de redenção. Para Teodoro, o gesto foi tão doloroso quanto libertador. Era renúncia à posse em favor do lar. Ao assinar a transferência parcial, sentiu que algo dentro dele, rígido de dor, afrouxava. Cecília, vendo aquele gesto, segurou as mãos dele e, sem dizer muito, repetiu: "Vou cuidar de você também." Era a promessa que agora se tornava pacto, mas Rogério, por mais que enxergasse vitória no papel, ainda não contara com a força da aldeia quando bem orientada. Matilde, que até então observava com sua calmaria calculada, decidiu que era hora de intervir. A velha senhora tinha olhos de quem guardava promissórias de memória e tinha amigos em lugares onde se guardava a verdade. Matilde lembrava das idas e vindas de Rogério, sabia de dívidas que ele contraiu, testemunhara negociações mal feitas. Era mulher com rede, com voz, com respeito. Quando soube do que acontecia, convocou por carta antigos conhecidos, costureiras, o vigário e o próprio coronel Venâncio. A chegada de Matilde à fazenda teve a solenidade de quem traz notícia que acerta a trajetória de navio. Veio com um saco de papéis, algumas velhas cartas e, para surpresa de todos, uma criança pequena que, ao primeiro apalpar do ar, reconheceu a porta da casa e abriu um sorriso tímido. Era Gabriel. As rugas de Matilde suavizaram-se e, com um gesto simples, apresentou-o. Ele vive, e vive porque houve gente que o protegeu. Havia no rosto dela mistura de alívio e determinação. Aquele menino, filho de Cecília, que todos julgavam morto, estava, de fato, vivo. Matilde contara aos mais velhos que, na hora em que as coisas ficaram perigosas, ela levara o recém-nascido para um oratório de freiras na cidade vizinha, onde o menino cresceu protegido e onde assumira outro nome, para não ser encontrado. A revelação de Gabriel foi como o vento que limpa o céu. Para Cecília foi cura. Para Teodoro, confirmação de que o longo cuidado de Matilde não era gesto de intromissão, mas de amor. Para Rogério, a entrada de Matilde e a criança foi uma falha em seus planos. A peça que ele usara para moralizar sua acusação, a prova de que Cecília era interesseira, perdia qualquer sentido diante da verdade que vinha à luz. Matilde, além da criança, trouxe documentos, cartas trocadas, recibos que demonstravam que Rogério mesmo tivera dívidas com firmas da cidade. Trouxe testemunhas que confirmavam ter visto ossos de fraude em negociações anteriores do cunhado. Coronel Venâncio,
homem de porte burocrático e voz austera, apareceu na varanda com a autoridade que a comunidade respeitava. Ele ouvira as alegações de ambos os lados e, depois de ler os papéis, convocou uma audiência improvisada no terreiro. Havia necessidade de esclarecimento público, sim, e Matilde fez questão de que fosse público. Aqui, a lei precisa de olho vivo, disse o coronel, e sua fala teve a força de convocar a vila. Rogério, que até então empunhara papéis como se fossem lanças, tentou sustentar os argumentos. Mas as cartas de Matilde, as testemunhas e, sobretudo, os sinais de que a promissória trazida por ele tinha rasuras e datas que não batiam com o original, desmontaram seu discurso. Havia um homem do cartório que, pressionado, admitiu ter carimbado folhas sem conferir detalhes. E um antigo empregado de Rogério, incomodado com a sombra de injustiça, veio a público contar que o cunhado o havia solicitado a forjar uma assinatura. A comunidade, que antes cochichava, olhou para o homem que agia por conveniência e viu que ele agia por vingança e por fome de controle. Naquele instante, a cara de Rogério alterou-se. A arrogância deu espaço à raiva crua. Percebeu que não teria mais a cobertura legal que buscava. Ainda assim, não se entregou sem tropeçar numa última tentativa de violência. Tentou intimidar Matilde com ameaça velada, como se o poder do agronegócio pudesse exceder a sombra da lei. Mas a vila, que outrora foi passiva, tornou-se voz. Zé Bastião, os trabalhadores da fazenda, várias mulheres da vizinhança ergueram a voz contra Rogério. A pressão social, junto com a exposição das fraudes, deixou-o isolado. A humilhação pública fez Rogério recuar. Em vez de enfrentar uma reprimenda formal, ele escolheu a fuga. Partiu numa noite chuvosa, com poucas malas e muitos desafetos. Não houve espancamento, não houve cena de violência gráfica, houve expulsão moral e retirada. E quando as portas da fazenda se fecharam naquela noite, a casa suspirou. Matilde, que vira a cena, sentou-se na varanda com o lampião e deixou que a fumaça do seu cigarro se confundisse com o vapor da cozinha. Gabriel ficou em silêncio, talvez absorvendo o que significava ser reconhecido. Mas havia outra batalha que precisava de cura. O lugar das assinaturas da transferência da várzea, que Teodoro fizera para selar acordo e proteger os filhos. Embora aquele ato tivesse sido tomada por proteção, Matilde sabia que não era justo que o homem perdesse o que fora de seus ancestrais por ser bom demais. Haviam caminhos legais para reverter aquilo se provada a fraude. E com a nova clareza trazida pelos papéis, Matilde, com a autoridade de dona de saberes antigos e de contatos no fórum, ajudou a concoctar uma estratégia para restaurar parte do que fora cedido. Não era restituição imediata, mas era início de reparação. A verdade desmontou o mecanismo que Rogério usara para forjar a situação, e o coronel garantiu que se abririam diligências para anular documentos ilegítimos. A presença de Gabriel, então, passou a ser mais que notícia. Passou a ser elemento de cura. O menino que crescera entre freiras e livros de oração trazia um silêncio doce nos olhos e, ao mesmo tempo, responde audazmente às crianças. Rosa, ainda com a maciez do colo, achou nele brincadeira de colo. Bento, curioso como menino que se forma com perguntas, quis saber tudo sobre a cidade e as freiras. Clara, com sua mania de proteger, demonstrou o ciúme que só surge quando alguém conquista aconchego. A casa, que tanto tinha sofrido, riu como há muito não se ria. Houve festa discreta no terreiro naquela noite. Não festa de luxo, mas celebração de sobrevivência. Matilde mandou fazer bolo de fubá em quantidade e trouxe lamparinas extras. As crianças correram livres, levantando poeira que se misturava com o cheiro do café forte. E no meio da roda, Teodoro e Cecília trocaram olhares que não precisavam de palavra. Havia cansaço, sim, e marcas, e um cálculo feito de perdas e de ganhos. Mas havia também a compreensão de que a proteção que um dera ao outro tinha se mostrado mais valiosa que qualquer documento.
Passaram-se meses depois daquele dezembro de tempestade e briga. A defesa da honra e do lar exigiu burocracia e alguma paciência. Em instância menor, a justiça iniciou o processo que desautorizava as promissórias forjadas. Especialistas convidados confirmaram as irregularidades e, em audiência pública, a vila testemunhou a derrota moral de Rogério. O homem sumiu das redondezas. Sua influência foi gasto como calor se perde em viagens sem água. Com Rogério ausente, a paisagem de Águas Claras foi voltando ao que lhe era natural. O som das crianças estudando de tarde, as vacas sendo ordenhadas, a cozinha com cheiro de mais coisas boas. Em alguns momentos, Teodoro ainda sentia o puxão de saudade de Mariana. Havia lembranças que nem o tempo apaga. Mas agora, quando a noite vinha, não era só silêncio de luto. Era silêncio de presença. Ao lado da cama, onde antes dormira a ausência, havia outra cadeira, uma caneca com dente de leite, o medalhão de Cecília que brilhava discreto no peito. E o cuidado, que no início fora prático, tornou-se vínculo. Cecília, que chegara com mala e medalhão, sabia consertar mais do que bonecas. Sabia reparar confiança, construir rotinas que se transformavam em cerne familiar. Teodoro aprendeu a pedir ajuda, a chorar em silêncio quando ninguém o via e a rir à mesa com as crianças nos dias de festa. Bento cresceu com o gosto por cavalo e por histórias de homem bom. Clara descobriu que costurar remendos era poder de cultivar vida. Rosa cresceu entre a canção e o cheiro de pão. E Gabriel, que mais tarde preferiu usar o nome que as freiras lhe deram, tornou-se menino que fazia a sala encher de narrativas urbanas que diversificavam a rotina rural. Os anos foram levando e trazendo coisas. Houveram perdas menores. Um boi que fugiu, uma lavoura que não vingou, e houve colheitas que vieram fartar. Teodoro, que outrora medira riqueza em títulos de terra, passou a considerar seu patrimônio também em crianças que sorriam à mesa. A fazenda, menos austera e mais viva, passou a ser conhecida por vizinhos e por viajantes como lugar de hospitalidade. Matilde, sempre presente, manteve um cantinho de conselhos e remédios caseiros, e Coronel Venâncio transformou-se num amigo que vinha ver o andamento das coisas e, vez ou outra, trazer um jornal antigo para ouvir as novidades da cidade. A vida como capim brota até em rastro de chuva. E mesmo com tudo que passara, um episódio que ficou como cicatriz foi aquele em que Teodoro entregara a Várcia. A transferência, embora depois contestada e parcialmente revista, fizera com que fossem tomadas medidas para diversificar a renda. Plantaram-se árvores de fruto, criaram-se pequenas serrarias e reinventaram sítios para produzir além do gado. Cecília foi peça-chave nesse redesenho. Ensinou a fazer conservas, a organizar feiras na cidade, a costurar para vender. O ato de sacrificar um pedaço de terra transformou-se, com tempo e engenho, em oportunidade de crescimento mais sustentável. E o que havia de mais potente nessa história foi descobrir que cuidar cura quem cuida. Cecília, que se propusera a cuidar de 3 crianças e de um homem quebrado, viu-se restaurada por meio do ato de ser útil. O cuidado cotidiano devolvia-lhe dignidade e sentido. Ela, que trazia segredos de perda, encontrou em Teodoro e nas crianças um lugar novo. Não para apagar o passado, mas para acolhê-lo. Teodoro, por sua vez, aprendeu que ser forte não era fechar-se, mas admitir necessidade e permitir que o amor fosse, ele também, remédio. O tempo fez seu trabalho natural. 20 anos passaram-se como fio de ouro deixado no tear. Bento era homem feito, com os modos de quem conhecera o campo e a lição de honra do pai. Clara casara-se com um homem da aldeia e trazia 2 filhos que enchiam a casa de risos estridentes. Rosa, com um riso fácil, ajudava a cuidar das flores e a manter as janelas sempre abertas. Gabriel,
agora com nome Integro, que misturava o do batismo e o que a cidade lhe dera, cresceu estudioso e decidiu ir à cidade grande por pouco tempo, para depois voltar e ajudar a organizar os papéis da fazenda. A casa de Águas Claras, que antes cheirava a ausência, tornou-se lar de novos cheiros. Café torrado cedo, bolo de fubá sempre quente, cantos de crianças e o tamborilar de alfaias em dias de trabalho. As janelas voltaram a ficar abertas, as cortinas varreram pó e o lampião passou a ser enfeite de memórias. No alpendre, Teodoro, já com cabelos mais finos e face marcada pelo tempo, sentava-se com a mão de Cecília entre as suas. Eles nunca foram de muitas promessas retóricas, mas a maneira como permaneciam um com o outro dizia tudo. Em certo dia de outubro, quando o sol tinha aquele tom dourado e o vento cheirava a terra pronta, a família reuniu-se no terreiro para celebrar a colheita e, sobretudo, para lembrar o que o cuidado havia produzido. Matilde, agora com passos mais lentos, assistiu à festa com olhos de gratidão. O coronel veio com a neta e trouxe, como sempre, um pouco de conversa dura e de afetos discretos. Havia um bolo grande na mesa. Cantigas que Cecília ensinara a Clara há anos e uma paz que vinha do trabalho cumprido. No meio da celebração, Teodoro levantou-se com calma. Pegou no medalhão que Cecília guardara desde que chegara e colocou-o na mão dela como quem devolve ao primeiro gesto a bênção que cresceu. Lembra quando eu lhe disse, lá na porta, que cuidasse dos meus filhos? Falou ele, com voz renda de afeto. Todos olharam. A frase, que abrira o enredo, era agora registro de trajetória. Cecília sorriu, e no rosto dela havia cansaço, sim, mas também alegria. Segurando a mão do marido e olhando para os netos correndo, repetiu, quase por hábito e por verdade. Eu cuidei de você também. E a frase virou refrão, ecoando por entre as palhas secas e o cheiro de milho. Naquele momento, o milionário viúvo, que deixara de ser apenas homem de posses para ser homem de família, entendeu de vez que riqueza é medida em vida vivida com outros. Não foi que a prosperidade lhe caiu do céu, foi que a coragem de cuidar, o sacrifício calculado e a rede de solidariedade devolveram à fazenda e ao coração dos seus a possibilidade de frutificar de novo. Se segura o coração. Essa história não é receita pronta. Há dores que o tempo cora sem apagar, há perdas que ficam como marca. Mas há também gestos que remontam o tecido. Uma mulher que arruma boneca, um homem que assina decreto de cuidado, uma avó que guarda um segredo para salvar uma criança. Tudo isso junto é obra de quem se dispõe a colocar o outro primeiro. E se você, que ouviu até aqui, tem um recomeço em que precisou arriscar algo por alguém que ama, se já trocou segurança por coragem, se já disse ou ouviu, cuide dos meus filhos, e teve de responder, vou cuidar de você também. Conta aqui, nos comentários, pois há cura em compartilhar e em reconhecer que o cuidado salva. Compartilhe esta história com alguém que precisa ouvir que há esperança em meio às pedras. E se quiser, volta outra vez para ouvir mais causos que aquecem. Que a vida de vocês encontre janelas abertas e pão quente. Que as mãos que cuidam sejam sempre cuidadas. E que, nos dias de vento, haja sempre alguém disposto a dizer, com voz de quem não promete milagres fáceis, mas que oferece companhia, eu cuido de você.